Gustavo Venenzetti dirigia sua BMW preta pelas estradas sinuosas de Campos do Jordão, ansioso para chegar à sua casa de campo e esquecer a semana infernal que havia tido na empresa. O sol já se punha atrás das montanhas quando viu uma pequena figura correndo desesperadamente pela estrada de terra que levava à sua propriedade. Era uma menina de uns 8 anos, magra demais para sua idade, com roupas rasgadas e pés descalços. Corria como se sua vida dependesse disso, olhando para trás com terror nos olhos. Gustavo diminuiu a velocidade e abaixou o vidro. "Ei, garotinha, está tudo bem? Está perdida?" A menina parou bruscamente e se virou para ele. Seus olhos castanhos estavam cheios de lágrimas e pânico. "Moço, o senhor tem que sair daqui. Eles vão queimar sua casa." "Como assim queimar minha casa? Do que está falando?" "Vi uns homens colocando galões de gasolina ao redor da sua casa. Ouvi eles falando que vão esperar o senhor chegar para botar fogo com o senhor dentro." O sangue de Gustavo gelou. Estacionou o carro imediatamente e desceu. Sua primeira reação foi de incredulidade, mas havia algo nos olhos da menina que o convenceu de que ela estava falando a verdade. "Como você sabe que é minha casa? Porque moro nas casinhas ali embaixo com minha avó. A gente sempre vê o senhor chegando nos fins de semana nesse carro bonito." Gustavo olhou na direção que ela apontava. No vale, podia ver um pequeno aglomerado de barracos de madeira onde não havia chegado a infraestrutura da cidade. Nunca havia prestado atenção naquela comunidade, mesmo passando por ali todos os fins de semana há 3 anos. "Como se chama?" "Isabela. Mas todo mundo me chama de Isa." "Moço, o senhor precisa acreditar em mim." "Isa, tem certeza do que viu?" "Tenho sim. Estava catando lenha na mata quando vi 4 homens grandes entrando na sua propriedade. Fiquei escondida atrás de uma árvore e ouvi eles falando que o patrão mandou dar um susto no playboy metido. Disseram que quando o senhor chegasse, iam botar fogo na casa com o senhor dentro para dar uma lição." Gustavo sentiu o coração acelerar. Nos últimos 6 meses havia recebido ameaças anônimas por telefone e cartas estranhas em seu escritório. Mensagens como "você vai pagar pelo que fez e sua hora vai chegar" chegavam sempre nas sextas-feiras, como se alguém soubesse de sua rotina de ir para Campos do Jordão. "Quantos homens você disse que eram?" 4. Todos grandes e com cara de malvados. Um deles tinha uma cicatriz grande na testa e falava como chefe dos outros. Gustavo conhecia essa descrição. Era Marcão, um ex-funcionário que ele havia demitido 6 meses atrás por roubo de materiais da obra. O homem havia jurado vingança na frente de todo mundo no dia em que foi expulso da empresa, gritando que ia fazer Gustavo pagar caro pela humilhação. "Que horas você viu eles?" "Faz umas 2 horas. Eles chegaram numa Hilux preta e estacionaram lá perto do portão dos fundos. Ficaram esperando até escurecer para agir." "E eles te viram?" "Não. Eu me escondi bem. Mas ouvi eles falando que iam aguardar aqui na estrada até ver o carro do senhor passar, para ter certeza de que o senhor estava dentro da casa na hora de botar fogo." A menina estava tremendo, não só de medo, mas de frio também. A temperatura em Campos do Jordão despencava depois do pôr do sol, e ela usava apenas uma camiseta fina e uma saia remendada. "Isa, você salvou minha vida. Obrigado por me avisar." A menina deu um pequeno sorriso, mas ainda parecia assustada. "O senhor não vai lá, né? Eles estão esperando." "Não vou, não se preocupe. Vamos ligar para a polícia." Gustavo pegou seu celular, mas não havia sinal naquela região montanhosa. Era uma das coisas que mais gostava de sua propriedade, o isolamento total do mundo. Mas agora isso se tornava um problema. "Merda", murmurou. "Moço, tem um telefone público na entrada da cidade, uns 5 quilômetros daqui." Gustavo olhou para Isa, que tremia de frio na brisa noturna. Não podia deixá-la ali sozinha, especialmente sabendo que havia criminosos armados na região. "Onde está sua avó? Ela sabe que você saiu?" "Vó está muito doente. Tem febre há 3 dias e não consegue levantar da cama. Saí para pegar lenha para fazer fogo e esquentar um pouco de água para ela tomar um chá." O coração de Gustavo se apertou. Aquela criança havia arriscado a própria vida para salvá-lo,
mesmo tendo seus próprios problemas sérios em casa. Isa, vou te levar de volta para casa e vamos ver como podemos ajudar sua avó. Depois vamos até a cidade chamar a polícia. A menina hesitou, olhando para o carro luxuoso com receio. Minha avó sempre disse para não entrar no carro de estranhos. Sua avó está certa, é uma regra muito importante, mas agora é uma emergência. Você me ajudou. Agora eu quero ajudar vocês duas. Isa olhou para o BMW com os olhos arregalados. Nunca andei num carro assim. É maior que a nossa casa. Então vai ser a primeira vez de muitas coisas boas que vão acontecer na sua vida. Vamos? Durante o trajeto pela estrada de terra esburacada até a comunidade, Isa contou sua história com uma maturidade impressionante para uma criança de 8 anos. Vivia com a avó desde que se lembrava. Nunca conheceu os pais. A mãe morreu no parto e o pai sumiu antes mesmo dela nascer. A avó, Dona Benedita, trabalhava como diarista nas casas da região, ganhando entre 50 e 80 reais por dia, quando conseguia trabalho. A gente come o que consegue. Às vezes os vizinhos ajudam com um prato de comida, às vezes a gente fica sem comer mesmo. Mas a avó sempre diz que Deus não abandona quem trabalha direito. Gustavo ouvia em silêncio, sentindo-se cada vez menor. Gastava em um jantar num restaurante chique o que aquela família precisava para viver uma semana inteira. Aí você vai à escola. Vou sim, na escola municipal lá da cidade. Mas às vezes falto quando a avó está doente ou quando não tem dinheiro para a passagem do ônibus. Do que você mais gosta na escola? De matemática e ciências. A professora diz que sou boa com números. Sonho em ser médica quando crescer, para cuidar de gente como minha avó. Gustavo ficou impressionado com a determinação da menina. Apesar de todas as dificuldades, ela mantinha sonhos e objetivos claros. Chegaram à comunidade quando já estava completamente escuro. As casas eram simples, feitas de madeira e telha de amianto, mas tinham um ar de dignidade e cuidado. Havia crianças brincando na rua, mulheres conversando nas varandas, homens chegando do trabalho. Era uma comunidade pobre, mas organizada e unida. A casa de Isa era uma das menores, com apenas 2 cômodos, mas estava impecavelmente limpa. Havia flores plantadas em latas antigas na frente da casa e uma pequena horta lateral, onde Dona Benedita cultivava temperos e verduras. Vó, trouxe alguém para ajudar a senhora. Dona Benedita estava deitada num colchão fino no único quarto da casa. Era uma mulher de uns 60 anos, magra, e com a pele amarelada pela febre. Quando viu Gustavo entrar, um homem branco, bem vestido, claramente rico, tentou se levantar com dificuldade. Não precisa se levantar, Dona Benedita. Sou Gustavo. Sua neta me ajudou muito hoje e agora quero retribuir. Desculpe a casa estar assim, moço. Não estava esperando visitas. Se soubesse que vinha gente importante... A casa está perfeita, Dona Benedita. E não sou mais importante que vocês. Pelo contrário, devo muito à sua neta. Gustavo examinou a mulher com preocupação. Estava claramente desidratada e com febre muito alta. Sua respiração estava ofegante e ela parecia ter perdido muito peso recentemente. A senhora está se sentindo mal há quanto tempo? Uns 5 dias, moço. Começou com dor de cabeça e agora não consigo nem ficar de pé. Tentei trabalhar segunda-feira, mas desmaiei na casa da patroa. Desde então estou assim. A senhora tomou algum remédio? Isa comprou um dipirona com o dinheiro que tinha guardado para o lanche da escola, mas não adiantou muito. Gustavo sentiu um aperto no peito, ao imaginar uma criança de 8 anos tendo que se responsabilizar sozinha pelos cuidados médicos da avó. Vou levá-las ao hospital agora mesmo. Não temos dinheiro para hospital particular, moço, e no posto de saúde sempre falam que não tem médico ou que é só uma virose. Não se preocupem com dinheiro. Vamos ao Hospital Santa Casa. É um dos melhores da região. Na verdade, Gustavo planejava levá-las ao hospital mais caro de Campos do Jordão, mas sabia que Dona Benedita se sentiria desconfortável. Moço Gustavo, disse Isa, puxando sua camisa, não se esquece de ligar para a polícia por causa dos homens malvados. Gustavo havia se concentrado tanto na situação de Dona Benedita que quase esqueceu do perigo iminente em sua propriedade. Você está certa. Vamos primeiro até o telefone público.
Ajudou Dona Benedita a se vestir com dignidade, pegou alguns pertences básicos e os três se dirigiram para o carro. Durante o caminho para a cidade, Gustavo ligou para a Polícia Militar de Campos do Jordão de um telefone público na beira da estrada. Delegacia de Campos do Jordão, boa noite. Boa noite, meu nome é Gustavo Venenzetti. Quero denunciar uma tentativa de homicídio que está sendo planejada contra mim neste momento. Relatou toda a situação em detalhes, dando o endereço exato de sua propriedade e a descrição dos homens que Isa havia visto. Senhor Gustavo, conhecemos esse Marcelo Santos, o Marcão. Já foi preso várias vezes por formação de quadrilha e extorsão. Vamos mandar uma viatura para sua propriedade imediatamente. Por favor, tenham cuidado. Eles estão armados e são perigosos. Pode deixar, senhor. E onde o senhor está agora? Estou levando uma pessoa ao hospital. Depois vou para um hotel na cidade. Certo. Assim que prendermos os suspeitos, entraremos em contato. No Hospital Santa Casa, Gustavo usou seus contatos e sua influência para garantir que Dona Benedita fosse atendida rapidamente. Conhecia o diretor clínico pessoalmente e ligou diretamente para ele. Dr. Carvalho, sou Gustavo Venenzetti. Preciso de sua ajuda para uma emergência. Gustavo, claro. O que posso fazer? Estou aqui no pronto-socorro com uma senhora de 60 anos em estado grave. Ela precisa de atendimento urgente. Vou avisar a equipe agora mesmo. Pode ficar tranquilo. Enquanto Dona Benedita estava sendo examinada, Gustavo e Isa esperaram na sala de espera. O hospital era confortável, com ar-condicionado, televisão e poltronas acolchoadas. Um mundo completamente diferente do posto de saúde público que Isa conhecia. Por que o senhor está nos ajudando? Perguntou Isa, curiosa. Porque você me ajudou primeiro. E porque é a coisa certa a fazer. Minha avó sempre disse que gente rica não liga para gente pobre. Sua avó não está errada sobre a maioria de nós. A maior parte das pessoas ricas realmente não se importa. Mas às vezes encontramos pessoas especiais que nos fazem mudar. Isa sorriu timidamente. O senhor é diferente do que eu pensava. Como assim? Achei que fosse metido e mal educado como a patroa da avó. Mas o senhor é legal, trata a gente com respeito. Gustavo riu, mas também sentiu uma pontada de vergonha ao perceber como sua classe social era vista pelos menos favorecidos. Obrigado pelo elogio, e me desculpe se outras pessoas ricas não foram gentis com vocês. 1h30 depois, Dr. Carvalho veio falar com eles pessoalmente. Isa se levantou ansiosa. Doutor, minha avó vai ficar bem? Vai sim, querida. Sua avó está com uma infecção renal bastante grave, mas com o tratamento correto, ela ficará curada em poucos dias. Ela precisa ficar internada? Perguntou Gustavo. Sim, pelo menos 3 dias. Precisa tomar antibióticos intravenosos e se reidratar adequadamente, mas o prognóstico é muito bom. Gustavo imediatamente se encarregou de todos os custos do tratamento e conseguiu que Dona Benedita ficasse numa suíte individual com todo o conforto necessário. Também solicitou que ela tivesse cuidados especiais de enfermagem 24 horas por dia. Senhor Venenzetti, disse doutor. Carvalho em particular. Posso perguntar qual é sua relação com a família? Hoje elas salvaram minha vida. É a mínima retribuição que posso fazer. E a menina? Onde vai ficar enquanto a avó está internada? Comigo. Vou cuidar dela. Dr. Carvalho hesitou. Senhor Gustavo, o senhor não é parente da criança. Isso poderia gerar problemas legais se alguém denunciar. Então vamos fazer tudo correto. Amanhã de manhã vou procurar o conselho tutelar e os órgãos competentes para regularizar a situação temporariamente. É a melhor opção mesmo. Naquela noite, Gustavo levou Isa para o Hotel Vila Inglesa, o mais luxuoso de Campos do Jordão. A menina ficou maravilhada com o saguão de mármore, as enormes janelas de vidro e os lustres de cristal. Isso aqui parece um palácio, exclamou ela. No quarto, uma suíte master com vista para a montanha, Isa nunca havia visto tanto conforto junto. A cama era maior que o quarto inteiro onde morava com a avó. O banheiro tinha banheira de hidromassagem, roupões felpudos
e produtos de higiene de marca. "Posso tomar banho na banheira?" perguntou ela timidamente. "Claro, é sua casa agora. Pode usar tudo o que quiser." Enquanto Isa tomava seu primeiro banho de banheira, Gustavo pediu room service, sanduíches, frutas, suco natural e chocolate quente. Quando ela saiu do banho, com o roupão gigante do hotel e o cabelo ainda úmido, seus olhos brilharam ao ver a mesa posta. "Tudo isso é para mim. Para nós dois. Vamos jantar juntos." Durante o jantar, Isa contou mais sobre sua vida na comunidade. Falou dos vizinhos solidários, das brincadeiras com outras crianças, dos sonhos que tinha de se formar em medicina para ajudar pessoas como sua avó. "Moço Gustavo, posso perguntar uma coisa pessoal?" "Claro, Isa." "Por que o senhor mora numa casa tão grande se fica sempre sozinho?" A pergunta pegou Gustavo completamente de surpresa. Ninguém nunca havia questionado suas escolhas de vida de forma tão direta e inocente. "Não sei. Acho que porque posso pagar." "Mas não fica triste de ficar sozinho numa casa tão grande?" Gustavo ficou em silêncio por um momento, refletindo. A verdade era que se sentia profundamente sozinho havia anos, mas sempre achou que era normal, parte do preço do sucesso. "Às vezes fico sim. Lá em casa a gente dorme juntinha porque só tem um quarto. No início eu achava ruim, queria um quarto só meu, mas agora gosto. É bom não estar sozinha, é bom ouvir a respiração da avó à noite e saber que ela está bem." As palavras de Isa atingiram Gustavo como um soco. Uma criança de 8 anos havia acabado de explicar algo sobre companhia e família que ele, aos 42 anos, nunca havia compreendido. "Você é muito sábia para uma menina de 8 anos. A avó diz que quando a gente passa por dificuldades, aprende coisas que não ensinam na escola." Naquela madrugada, Gustavo não conseguiu dormir. Ficou pensando nas palavras de Isa, na simplicidade de sua sabedoria, na forma como ela encontrava alegria nas pequenas coisas da vida. Pensou também em sua própria existência: apartamento de cobertura em São Paulo, casa de campo em Campos do Jordão, carro importado, roupas de marca, viagens caras para lugares exóticos. Mas com quem compartilhava tudo isso? Com ninguém. Às 6 da manhã recebeu uma ligação do delegado de Campos do Jordão. "Senhor Gustavo, sou o delegado Antônio Silva. Tenho boas notícias." "Conseguiram prender os homens?" "Sim, os 4. Chegamos à sua propriedade por volta da meia-noite e os pegamos em flagrante. Encontramos 20 litros de gasolina espalhados ao redor da casa, isqueiros, material inflamável e até uma arma de fogo." "E confessaram?" O Marcelo Santos confessou tudo. Disse que queria se vingar porque o senhor o demitiu e destruiu sua vida. Havia planejado queimar a casa com o senhor dentro para dar uma lição. Que tipo de lição? Segundo ele, queria mostrar que rico não pode humilhar trabalhador impunemente. Ele foi demitido por roubo comprovado. As provas estavam todas documentadas. "Sabemos disso, senhor Gustavo. Já checamos todo o processo trabalhista. O homem estava claramente errado, mas a raiva o cegou. O senhor quer representar criminalmente?" "Quero sim. Tentativa de homicídio, invasão de propriedade, formação de quadrilha. Quero que paguem por tudo." "Perfeito. Vamos precisar de seu depoimento formal. Quando pode vir à delegacia?" "Hoje mesmo, no período da tarde." Depois de resolver os assuntos legais, Gustavo tomou café da manhã com Isa no hotel. Ela estava impressionada com a variedade do buffet. Pães quentinhos, frutas frescas, sucos naturais, bolos, frios, ovos preparados na hora. "Posso comer tudo o que quiser?" "Tudo que conseguir, seu estômago é o limite." Isa se serviu com moderação, mesmo tendo toda aquela fartura disponível. Ainda carregava os hábitos de uma vida de escassez. Por que não come mais? Está sem fome? Tenho sim, mas a avó sempre disse para não exagerar, mesmo quando tem bastante comida. Gustavo ficou emocionado com a educação e os valores que Dona Benedita havia passado para a neta, mesmo em meio a tanta dificuldade. Depois do café foram visitar Dona Benedita no hospital. Ela estava muito melhor, com cor no rosto e mais animada. Quando viu Gustavo chegar com Isa, seus olhos se encheram de lágrimas. "Moço Gustavo,
Não sei como agradecer tudo que o senhor fez por nós. Nunca imaginei que seria tratada num hospital assim. Não precisa agradecer, dona Benedita. Foi a Isa que salvou minha vida. Como assim, meu anjo? Gustavo contou toda a história. As ameaças que vinha recebendo, os homens que planejavam incendiar a casa, como Isa arriscou a própria segurança para avisá-lo do perigo. Dona Benedita ficou ao mesmo tempo orgulhosa e preocupada com a neta. Isa, filha, você podia ter se machucado. Que ideia foi essa de sair correndo atrás de bandido? Não podia deixar eles fazerem mal para o moço Gustavo, vó. Ele sempre foi educado com a gente quando a senhora trabalhava nas casas da região. Gustavo ficou surpreso. Vocês me conheciam? Claro que sim, disse Dona Benedita. Trabalhei na casa da Dona Maria Luísa, sua vizinha, por quase 2 anos. O senhor sempre cumprimentava todo mundo, diferente dos outros patrões que fingem que a gente não existe. E quando a avó chegava em casa, ela sempre comentava que o senhor parecia uma pessoa boa, só um pouco triste e solitária, acrescentou Isa. Gustavo sentiu um aperto no peito. Essas pessoas humildes haviam observado e notado nele coisas que ele mesmo não percebia ou não queria admitir. Vocês são muito observadoras. É que a gente conhece sofrimento, disse Dona Benedita suavemente, e reconhece quando alguém está sofrendo também, mesmo que seja um sofrimento diferente do nosso. Naquela tarde, depois de dar seu depoimento na delegacia, Gustavo teve uma longa conversa com a assistente social do Conselho Tutelar. Explicou toda a situação e solicitou a guarda temporária de Isa, enquanto Dona Benedita estivesse hospitalizada. Senhor Gustavo, o senhor compreende que cuidar de uma criança de 8 anos é uma responsabilidade muito grande? Compreendo perfeitamente, e estou preparado para isso. A menina não tem outros parentes que possam cuidar dela? Não, é só ela e a avó, e eu me sinto responsável por elas agora. Por quê? Gustavo contou toda a história novamente. A assistente social, Dona Carmen, ficou visivelmente emocionada. É uma história muito bonita, senhor Gustavo, mas preciso fazer algumas verificações antes de autorizar a guarda temporária. Que tipo de verificações? Vou precisar visitar sua residência, verificar suas condições financeiras, fazer algumas entrevistas com referências. É protocolo. Sem problemas. Faça todas as verificações que achar necessárias. Nos 3 dias seguintes, enquanto Dona Benedita se recuperava no hospital, Gustavo cuidou de Isa como se fosse sua própria filha. Levou-a para passear pelas montanhas de Campos do Jordão. Visitaram o Parque Amantiquir, andaram no teleférico, compraram roupas adequadas para o frio da região. Isa ficou maravilhada com tudo, mas o que mais a impressionou foi a atenção que Gustavo dava a ela. Ele realmente escutava quando ela falava, respondia suas perguntas com paciência, interessava-se genuinamente por seus pensamentos e opiniões. Por que o senhor me trata como se eu fosse importante? Porque você é importante, muito importante. Mas eu sou só uma menina pobre. Isa, você não é só nada. Você é inteligente, corajosa, gentil e generosa. Essas qualidades não têm preço. A professora sempre diz que eu sou inteligente, mas nem todo mundo acredita. Dizem que criança pobre não pode sonhar alto. Quem disse isso está completamente errado. Sua origem não determina seu destino. O que determina é sua determinação, seus sonhos e as oportunidades que você conseguir criar ou encontrar. E se eu não conseguir ser médica como sonho? Vai conseguir sim. E sabe por quê? Porque eu vou te ajudar. Se você quiser, claro. Como assim? Gustavo respirou fundo. A ideia havia estado fermentando em sua cabeça há 2 dias, mas agora estava claro para ele. Isa, quando sua avó sair do hospital, quero fazer uma proposta para vocês. Que tipo de proposta? Quero que venham morar comigo. Tenho uma propriedade grande demais para uma pessoa só. Vocês podem morar lá. Sua avó pode cuidar da casa quando eu estiver lá nos fins de semana. E você pode estudar numa escola particular excelente. Isa arregalou os olhos. O senhor está falando sério? Completamente sério. Na verdade, vocês estariam me fazendo um favor. Eu odeio ficar sozinho naquela casa enorme. Mas e se depois o senhor se cansar de nós?
Isso nunca vai acontecer, e para você ter certeza, vou fazer um contrato garantindo que vocês podem morar lá pelo tempo que quiserem. E eu posso estudar numa escola particular mesmo? Na melhor escola da região, e vou criar uma conta poupança para você ter dinheiro para a faculdade quando chegar a hora. Isa ficou em silêncio por um longo momento, processando a proposta. Por que faria isso por nós? Porque você salvou minha vida. E porque acredito que toda criança inteligente e determinada como você merece uma oportunidade real de realizar seus sonhos. Vou perguntar para a avó. Claro, é uma decisão importante que vocês devem tomar juntas. Quando Dona Benedita teve alta no terceiro dia, Gustavo fez sua proposta formalmente. Havia preparado tudo, contratos com advogado, garantias legais, um plano detalhado de como seria a nova vida delas. Dona Benedita, quero fazer uma proposta que pode mudar a vida de vocês. Que tipo de proposta, moço Gustavo? Gustavo explicou tudo em detalhes. A casa de caseiro reformada que elas poderiam usar, o trabalho de Dona Benedita cuidando da propriedade, a escola particular para a Isa, a conta poupança para a faculdade. Dona Benedita ficou desconfiada, como era natural. Isso parece bom demais para ser verdade. Eu entendo sua desconfiança. Também seria desconfiada no seu lugar. Mas quero que saiba que essa proposta é séria e bem pensada. Por que faria isso por nós? Porque sua neta salvou minha vida e me ensinou coisas importantes sobre família e felicidade. Porque acredito que vocês merecem uma chance melhor. Mas e se depois o senhor se cansar de nós? Onde vamos morar? Por isso preparei este contrato, disse Gustavo entregando um documento. Garante que vocês podem morar na propriedade pelo tempo que quiserem. Se eu decidir vender a terra, vocês têm direito a uma casa equivalente em outro local. Se eu morrer, a casa passa a ser de vocês definitivamente. Isa pulou de alegria. Vó, é nossa chance. Posso estudar de verdade. Posso realizar meu sonho de ser médica. Dona Benedita olhou para a neta, depois para Gustavo, depois para o contrato. Senhor Gustavo, o senhor tem certeza disso? Não vai se arrepender? Tenho absoluta certeza. Na verdade, vocês estariam me fazendo um favor muito grande. Não gosto de deixar a propriedade vazia, e seria tranquilizador ter alguém de confiança cuidando de tudo. Então aceito, mas com uma condição. Qual? Quero trabalhar direito pelo que vamos receber. Não queremos caridade. Perfeito. A senhora cuidaria da limpeza da casa principal, da manutenção do jardim e da piscina. É bastante trabalho, especialmente nos fins de semana quando tenho convidados. Pode contar comigo. 2 semanas depois, Gustavo chegou à sua propriedade numa sexta-feira à noite e encontrou uma transformação completa. A casa de caseiro, que estava abandonada há anos, agora estava impecável. Dona Benedita havia limpado, organizado, até plantado flores ao redor. A casa principal também brilhava de limpa, o jardim estava aparado e a piscina cristalina. Mas o que mais o emocionou foi a cena que encontrou na varanda da casa de caseiro. Dona Benedita costurando numa cadeira de balanço, enquanto Isa fazia lição de casa numa mesinha ao lado dela. Era uma imagem de família, de lar, de tranquilidade que ele nunca havia experimentado. Oi, seu Gustavo! Gritou Isa correndo para cumprimentá-lo. Era a primeira vez em sua vida adulta que alguém corria para recebê-lo quando chegava em casa. A sensação foi indescritível. Como estão minhas meninas? Estamos ótimas, a avó está muito melhor e eu estou adorando a escola nova. E como estão as notas? Só tirei notas boas. A professora disse que sou uma das melhores alunas da turma. Gustavo sentiu um orgulho imenso, como se Isa fosse sua própria filha. Que maravilha! E está gostando dos colegas? Sim, no começo algumas meninas ficaram mexendo comigo por causa do meu sotaque e por eu ser nova, mas depois viram que sou boa em matemática e começaram a pedir ajuda. E você ajudou elas? Claro. A avó sempre disse que quando sabemos alguma coisa, devemos ensinar para quem não sabe. Durante o jantar que Dona Benedita havia preparado com carinho, frango caipira, arroz, feijão, verduras da horta que ela mesma plantara, Isa contou tudo sobre a escola, os novos amigos, as matérias que mais gostava. Sabe o que mais gosto na escola?
O quê? Que agora, quando perguntam onde eu moro, posso falar que moro numa casa bonita, numa região nobre. Antes tinha vergonha de falar que morava na favela. Isa, disse Gustavo com seriedade, quero que você entenda uma coisa muito importante. Nunca, jamais, tenha vergonha de onde veio. Sua origem não define quem você é. Eu sei, mas é que algumas crianças fazem caras feias quando descobrem que a gente é pobre. Essas crianças não sabem o valor das coisas importantes da vida. Você sabe mais sobre coragem, solidariedade e determinação do que elas jamais saberão. O senhor acha mesmo? Tenho certeza. Você arriscou sua própria segurança para salvar a vida de um desconhecido. Isso é nobreza de caráter, Isa. Isso vale mais que qualquer dinheiro. Naquela noite, Gustavo dormiu melhor do que havia dormido em anos. A casa não estava mais silenciosa e vazia. Tinha vida, tinha família, tinha propósito. Nos fins de semana seguintes, Gustavo estabeleceu uma rotina que nunca imaginara ter. Sábado de manhã, tomava café com Dona Benedita e Isa. Depois ajudava a menina com as lições mais difíceis. À tarde saíam para passear pela região. Visitaram cidades históricas como São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal. Foram a museus, parques, até um parque de diversões em São Paulo. Isa era uma fonte inesgotável de curiosidade. Por que o céu é azul? Como os pássaros sabem migrar? Por que existe pobreza se tem comida suficiente no mundo para todo mundo? Gustavo se esforçava para responder tudo, descobrindo que explicar o mundo para uma criança inteligente o fazia ver as coisas de forma completamente diferente. Seu Gustavo, posso perguntar uma coisa pessoal? Claro, Isa. Pode perguntar qualquer coisa. Por que o senhor nunca se casou nem teve filhos? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Ficou alguns segundos em silêncio, pensando em como responder honestamente. Nunca encontrei a pessoa certa para casar, e sempre achei que estava muito ocupado com o trabalho para ter filhos. Mas não fica sozinho? Não fica triste? Ficava sim, muito, mas agora não fico mais. Por que não? Porque tenho vocês duas agora. Mas a gente não é sua família de verdade. Gustavo parou de caminhar e se ajoelhou na altura de Isa, olhando diretamente em seus olhos. Isa, família não é só quem tem o mesmo sangue. Família é quem cuida da gente, quem se importa com nossos sonhos, quem está presente nos momentos difíceis e nos alegres também. Vocês são minha família, sim. A família mais verdadeira que já tive. Isa sorriu e abraçou Gustavo com força. Então, o senhor é meu pai de coração. Gustavo sentiu os olhos marejarem. Naquele momento, entendeu que havia encontrado algo que nem sabia que estava procurando. E você é minha filha de coração. 6 meses depois, a vida de Gustavo havia se transformado completamente. Ele ainda dirigia sua empresa com sucesso, mas agora tinha prioridades diferentes. Não trabalhava mais aos sábados e sempre reservava os domingos inteiramente para a família. Havia contratado 2 gerentes competentes para cuidarem das operações diárias da empresa, permitindo que ele se concentrasse apenas nas decisões estratégicas mais importantes. Isa estava se desenvolvendo de forma impressionante na escola. Seus professores ficavam impressionados com sua inteligência, dedicação e rapidez para aprender. Em apenas um semestre, ela havia se tornado uma das melhores alunas de toda a escola. Seu Gustavo, a professora de matemática disse que eu posso participar da Olimpíada Brasileira de Matemática. Que orgulho, filha! E você quer participar? Quero muito, mas é preciso estudar bastante e ter aulas extras de preparação. Então vamos arranjar o melhor professor particular de matemática da região para te ajudar. O senhor faria isso mesmo? Isa, não há limite para o que faria por você. Seus sonhos são meus sonhos agora. Gustavo contratou não apenas um professor de matemática, mas uma equipe completa de professores particulares. Matemática, ciências, português, inglês e até filosofia para crianças. Isa absorvia tudo com uma sede de conhecimento que impressionava a todos. Dona Benedita também estava radiante. Sua saúde havia se recuperado completamente. Ela havia engordado alguns quilos e parecia 10 anos mais nova. Adorava cuidar da propriedade.
e havia transformado o jardim num verdadeiro paraíso botânico, com flores raras, uma horta orgânica produtiva e até um pequeno pomar. Nunca pensei que chegaria aos meus 62 anos morando num lugar tão bonito e sendo tratada com tanto respeito, disse ela a Gustavo numa tarde de sábado. A senhora merece isso e muito mais. Vocês transformaram minha vida de uma forma que nem imagino como agradecer. Como assim, moço Gustavo? Antes de conhecer vocês, eu só existia. Trabalhava, ganhava dinheiro, comprava coisas caras, viajava para lugares exóticos, mas não vivia de verdade. Não tinha propósito, não tinha alegria genuína, não sabia o que era amar alguém incondicionalmente. E agora? Agora acordo todos os dias ansioso para falar com vocês, para saber como foi o dia da Isa na escola, para ouvir suas histórias, para planejar nossos fins de semana juntos. Vocês me ensinaram o que é ter uma família, o que é se importar com alguém além de mim mesmo. Moço Gustavo, posso falar uma coisa? Claro, dona Benedita. O Senhor também mudou nossas vidas. Isa está se tornando a pessoa que sempre sonhei que ela se tornasse. Ela está confiante, feliz, cheia de sonhos realizáveis. E eu me sinto útil, respeitada, parte de algo maior. Naquele ano, Isa não só participou da Olimpíada Brasileira de Matemática, como ficou entre os 50 primeiros colocados do país na sua categoria. A festa que fizeram na propriedade atraiu vizinhos, professores, colegas de escola e até autoridades municipais. O prefeito de Campos do Jordão fez questão de estar presente e entregar pessoalmente uma medalha de honra ao mérito para Isa. Esta menina é um orgulho para nossa cidade, disse o prefeito no discurso. Prova que, com oportunidade, dedicação e apoio familiar, qualquer criança pode alcançar a excelência. Estou tão orgulhosa dessa menina que nem sei o que dizer, declarou Dona Benedita com lágrimas nos olhos. Eu também, respondeu Gustavo, e tenho certeza de que isso é só o começo de muitas conquistas. Durante a festa, Gustavo observou Isa conversando animadamente com os convidados, explicando conceitos matemáticos para outras crianças, ajudando Dona Benedita a servir os doces. Ela havia se tornado uma jovem segura, inteligente, generosa e bem educada. Pai de coração, disse Isa se aproximando dele no final da festa. Posso te contar uma coisa? Sempre, filhota. Às vezes fico com medo. Medo do quê? Medo de que um dia o senhor se canse de mim e da avó. Gustavo parou o que estava fazendo e se ajoelhou na altura de Isa, como havia feito tantas outras vezes. Escuta bem o que vou te falar, e quero que nunca mais esqueça. Isso nunca, jamais vai acontecer. Vocês são minha família para sempre. Nem que eu viva 100 anos vou me cansar de vocês. Promete? Prometo. E sabe por quê? Porque o amor verdadeiro não tem prazo de validade. O amor verdadeiro só cresce com o tempo. Eu também amo vocês para sempre. Você e a avó são tudo que tenho. E nós te amamos mais que tudo neste mundo. Naquele momento, Gustavo tomou uma decisão que vinha amadurecendo há meses. Isa, quero te fazer uma pergunta muito importante. Qual? Você gostaria que eu te adotasse oficialmente, para ser sua família de verdade nos papéis também? Isa arregalou os olhos, sem acreditar no que estava ouvindo. Pode fazer isso? Posso sim. Se você e sua avó concordarem, podemos iniciar o processo de adoção legal. Mas e se der algum problema? E se não deixarem? E se falarem que o senhor é rico demais ou eu sou pobre demais? Não vai dar problema nenhum. Vou contratar os melhores advogados especializados em adoção do país. E mesmo que demore, vou insistir até conseguir. Isa correu para abraçar Dona Benedita, que estava na cozinha terminando de lavar a louça da festa. Vó, o seu Gustavo quer me adotar de verdade. Como assim, menina? Isa explicou tudo atropeladamente, pulando de alegria. Dona Benedita secou as mãos no pano de prato e olhou para Gustavo com lágrimas nos olhos. Moço Gustavo, o senhor tem absoluta certeza disso? Adoção é para sempre. Não tem volta. É exatamente isso que eu quero, Dona Benedita. Para sempre. Isa já é minha filha no coração. Agora quero que seja nos papéis também. Mas eu sou velhinha, não vou durar para sempre. Quem vai cuidar dela quando eu morrer? Eu vou cuidar dela, para sempre. E quero que a senhora saiba que sempre terá um lugar especial na nossa família,
pelo tempo que Deus permitir. Na verdade, quero formalizar isso também. Quero que a senhora seja oficialmente a avó da Isa nos documentos. Dona Benedita não conseguiu segurar as lágrimas. Nunca imaginei que viveria para ver minha neta ter uma família de verdade e um futuro garantido. Ela sempre teve uma família de verdade, disse Gustavo. A senhora criou essa menina com tanto amor e valores tão sólidos que é impossível não se apaixonar por ela. Só estou tendo o privilégio de me juntar à família que vocês já formavam. O processo de adoção levou 1 ano e 2 meses, mas Gustavo usou todos os seus recursos e contatos para acelerar os trâmites. Contratou o escritório de advocacia mais respeitado do país em direito de família, assistentes sociais particulares, psicólogos especializados e até um ex-juiz como consultor. Durante esse tempo, Gustavo também formalizou outras mudanças importantes. Criou um fundo fiduciário de R$ 2 milhões para garantir a educação de Isa até o doutorado, incluindo estudos no exterior se ela quisesse. Estabeleceu uma renda vitalícia para Dona Benedita. E o mais importante, incluiu Isa como herdeira universal de todos seus bens em testamento atualizado. Por que está fazendo tudo isso? Perguntou o advogado. Porque quero que minha filha tenha todas as oportunidades do mundo. E quero que Dona Benedita viva seus últimos anos com dignidade e tranquilidade. Durante o período de avaliação para a adoção, assistentes sociais visitaram a propriedade várias vezes. Ficaram impressionadas com o ambiente familiar amoroso que haviam construído juntos. Senhor Gustavo, disse a psicóloga responsável pelo caso, em 20 anos trabalhando com adoção, raramente vi uma integração tão natural e saudável. Como assim? Isabela não demonstra nenhum sinal de trauma ou dificuldade de adaptação. Pelo contrário, está florescendo intelectual e emocionalmente. E o senhor mudou completamente desde que ela entrou em sua vida. Mudei como? Seus funcionários, amigos e parceiros de negócios relataram uma transformação impressionante. Dizem que o senhor ficou mais humano, mais gentil, mais presente, que sorri mais, tem mais paciência, demonstra mais empatia. Gustavo sorriu. É verdade. Ela me ensinou a ser uma pessoa melhor. E Dona Benedita é uma figura materna maravilhosa. Isabela tem uma estrutura familiar sólida e amorosa. Vou recomendar a aprovação da adoção sem reservas. No dia da audiência final, Gustavo, Isa e Dona Benedita se apresentaram no Fórum da Vara da Infância e Juventude, vestidos com suas melhores roupas. Isa estava nervosa, mas Gustavo segurava sua mão com firmeza. Senhor Gustavo Venenzetti, disse a juíza doutora Helena Campos, o senhor compreende que a adoção é um vínculo permanente e irrevogável? Compreendo perfeitamente, Excelência. É exatamente isso que desejo mais que tudo na vida. E você, Isabela, compreende o que significa ser adotada? Sim, senhora juíza. Significa que o seu Gustavo vai ser meu pai verdadeiro para sempre e que nunca mais vamos nos separar. Você quer isso? Quero sim, mais que tudo no mundo. A juíza sorriu emocionada. Então, eu os declaro pai e filha. Isabela, a partir de agora você se chama oficialmente Isabela Venenzetti. Parabéns à nova família. Isa gritou de alegria e se jogou nos braços de Gustavo. Papai! Agora você é meu papai de verdade mesmo. Era a primeira vez que ela o chamava de papai oficialmente, e Gustavo chorou como não chorava desde criança. Minha filha querida. Dona Benedita também chorava de emoção. Agora minha neta tem um sobrenome, uma família completa, um futuro garantido. Posso morrer em paz. A senhora não vai morrer tão cedo, disse Gustavo abraçando-a. Ainda vai ver sua neta se formar em medicina e ter seus próprios filhos. Nos anos seguintes, a vida da família Venenzetti foi uma sequência de conquistas e alegrias. Isabela continuou se destacando academicamente, ganhando várias Olimpíadas científicas e sendo aceita em programas especiais para jovens talentos. Aos 15 anos, já falava 4 idiomas fluentemente: português, inglês, francês e espanhol. Tinha publicado 2 artigos científicos em revistas para jovens pesquisadores
e havia sido aceita no programa de iniciação científica da USP. Pai, preciso te contar uma decisão importante que tomei. O que foi, filha? Decidi que curso quero fazer na faculdade. Medicina, como sempre sonhou? Não, mudei de ideia. Gustavo ficou surpreso. Para quê? Direito. Quero ser advogada especializada em direito de família e proteção de menores. E por que mudou de ideia? Porque lembrei de como foi difícil para mim e para a avó antes de você aparecer em nossas vidas. Quero ajudar outras famílias que passam pelas mesmas dificuldades que passamos. Quero facilitar adoções, defender direitos de crianças em situação de vulnerabilidade. Gustavo sentiu um orgulho imenso da filha. Acho uma escolha maravilhosa. E pode contar com todo o meu apoio, como sempre. Pai, tem mais uma coisa. Diga. Quero que você me ajude a criar uma fundação ainda enquanto estou na faculdade. Que tipo de fundação? Para crianças em situação de vulnerabilidade social que têm potencial acadêmico, mas não têm oportunidades. Quero que outras crianças tenham a chance que eu tive. Quero criar um programa que identifique talentos em comunidades carentes e dê suporte completo: moradia, educação, acompanhamento psicológico, preparação para o mercado de trabalho. Naquele momento, Gustavo entendeu que sua filha havia se tornado a pessoa extraordinária que ele sempre soube que ela poderia ser, mas muito além do que imaginara. Isa, essa é a melhor ideia que já ouvi. Vamos fazer isso juntos. E vamos chamar de Fundação Benedita, em homenagem à avó. Dona Benedita, agora com 75 anos, mas ainda ativa e lúcida, chorou ao saber da homenagem. Nunca pensei que meu nome estaria numa fundação que vai ajudar outras crianças. Só foi a senhora que me ensinou todos os valores que tenho hoje. A senhora que me mostrou que educação é o único bem que ninguém pode nos tirar. A senhora merece essa homenagem e muito mais. A Fundação Benedita foi criada no ano seguinte e rapidamente se tornou referência nacional. Em 5 anos já havia beneficiado mais de 1.000 crianças com bolsas de estudo integrais, acompanhamento pedagógico, suporte psicológico e até moradia quando necessário. Isabela se formou em Direito aos 21 anos, com láurea acadêmica e a maior nota da turma no exame da OAB. Abriu um escritório de advocacia popular especializado em direito de família e, paralelamente, dirigia a fundação que crescia exponencialmente. Pai, tem uma coisa que sempre quis te perguntar. O que é, filha? Você se arrepende de alguma coisa? Como assim? Você podia ter se casado, ter tido filhos biológicos, ter construído uma família tradicional. Não se arrepende de ter escolhido me adotar? De ter dedicado toda a sua vida a uma criança que nem seu sangue era? Gustavo olhou para a filha, agora uma jovem mulher de 25 anos, bem-sucedida profissionalmente, respeitada na sociedade, mas principalmente uma pessoa íntegra e generosa, com todo o amor do mundo. Isa, vou te contar algo que nunca contei para ninguém. No dia em que você apareceu correndo naquela estrada para me avisar sobre o perigo, minha vida estava completamente vazia. Eu tinha 42 anos, era milionário, tinha uma empresa próspera, carros caros, casas em vários lugares, mas não tinha sentido nenhum para existir. Como assim? Eu acordava todos os dias sem razão para sorrir. Trabalhava 16 horas por dia para fugir do vazio que sentia. Comprava coisas caras para tentar preencher o buraco que havia no meu peito. Viajava para lugares exóticos na esperança de encontrar alguma felicidade, mas nada funcionava. E depois? Depois você apareceu, uma menina de 8 anos, descalça e com medo, mas corajosa o suficiente para arriscar a própria vida para salvar um desconhecido. E não só me salvou fisicamente, você salvou minha alma. Pai, você me ensinou o que é amar incondicionalmente. Me ensinou que família não é sangue, é escolha, é cuidado, é presença. Me deu um propósito, uma razão para ser uma pessoa melhor. Se eu tivesse que escolher 1000 vezes, escolheria você 1000 vezes. Eu também te escolheria de novo, pai. Você me deu tudo: família, educação, oportunidades, amor,
confiança. Mas mais importante, você acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava. E olha só no que você se transformou. Uma profissional brilhante, uma pessoa generosa que dedica a vida a ajudar outros. Tenho mais orgulho de você do que de qualquer conquista empresarial que já tive. Naquela noite, Gustavo se sentou na varanda de sua casa de campo, observando as estrelas. Dona Benedita havia falecido no inverno anterior, aos 78 anos, cercada pelo amor da família que havia ajudado a construir. Seus últimos anos foram de paz, dignidade e felicidade. Isabela, agora uma mulher de 28 anos, estava na sala estudando um caso importante de uma família que lutava para manter a guarda de uma criança adotiva. Ela havia se tornado uma das advogadas mais respeitadas do país na área de direito de família. Gustavo sorriu pensando em como tudo havia começado. Uma menina de 8 anos, descalça e assustada, havia corrido por uma estrada empoeirada para salvar a vida de um homem que mal conhecia. Que ao fazer isso, havia salvado não só sua vida física, mas sua vida emocional. Havia lhe dado a família que nunca soube que precisava, o propósito que nunca soube que lhe faltava e o amor incondicional que nunca soube que poderia sentir. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Isabela. Pai, obrigada por ter salvado minha vida naquele dia, por ter acreditado em mim, por ter me dado uma família. Te amo mais que tudo. Gustavo sorriu e digitou de volta. Obrigado por ter salvado a minha também, minha filha querida. Você é a maior conquista da minha vida. Te amo infinitamente. A resposta veio imediatamente. Para sempre e sempre. E assim, o homem que um dia foi apenas um milionário solitário, e a menina que um dia foi apenas uma criança em situação de vulnerabilidade, viveram felizes para sempre, provando que as famílias mais bonitas não nascem do sangue, mas do amor, da escolha, do cuidado mútuo e da determinação de construir algo melhor juntos. 2 anos depois, Isabela se casou com um colega advogado que também trabalhava com causas sociais. A cerimônia foi na propriedade da família, com Gustavo caminhando orgulhosamente com a filha até o altar. "Está nervosa?" perguntou ele enquanto caminhavam. "Um pouco. E o senhor?" "Estou emocionado. Minha menina está se tornando uma mulher casada. Pai, mesmo eu casando, nada vai mudar entre nós. O senhor sempre será a pessoa mais importante da minha vida. E você sempre será minha filha querida. Agora nossa família só está crescendo." 1 ano depois do casamento, Isabela deu à luz gêmeas, Benedita e Helena. Gustavo se tornou avô aos 55 anos e descobriu que era possível amar ainda mais. "Pai", disse Isabela uma tarde, vendo-o brincar com as netas no jardim, "obrigada por ter me dado uma família. Agora posso dar uma família para elas também." "O círculo se completa", respondeu Gustavo, com uma das netas no colo. De uma menina sozinha para uma família de 4 gerações. A Fundação Benedita continuou crescendo e se expandindo. Quando Gustavo completou 60 anos, já havia beneficiado mais de 5.000 crianças em todo o país. Isabela dirigia a fundação com a mesma paixão e dedicação que demonstrara desde criança. "Sabe qual é minha maior alegria?", disse Gustavo em seu discurso de aniversário. "O quê?", perguntaram todos os presentes. "Saber que minha filha está multiplicando o milagre que aconteceu conosco. Cada criança que a Fundação Benedita ajuda é uma nova história de transformação, uma nova família que pode se formar, um novo sonho que pode se realizar." E tudo começou com uma menina corajosa, que decidiu salvar a vida de um desconhecido, acrescentou Isabela. Naquela noite, Gustavo se sentou novamente na varanda. Desta vez observando suas netas brincarem no jardim sob a supervisão cuidadosa da mãe. Pensou em Dona Benedita, que estaria orgulhosa de ver que seus ensinamentos continuavam vivos através das gerações. Pensou em como uma única decisão, parar o carro para ajudar uma criança em perigo, havia mudado completamente o rumo de sua vida. Como um gesto de bondade havia se multiplicado em amor, família, propósito e impacto social. Seu celular tocou. Era uma ligação da Fundação Benedita. "Senhor Gustavo, temos uma boa notícia", disse a coordenadora. "Qual?"
Acabamos de receber uma doação anônima de 10 milhões de reais para expandir nossos programas para o Nordeste. Gustavo sorriu, sabendo que provavelmente tinha sido algum empresário inspirado pela história de sua família. Ótima notícia! Quantas crianças a mais poderemos atender? Pelo menos 1.000 nos próximos 5 anos. Perfeito! 1.000 novas histórias de transformação. Quando desligou, Isabela se aproximou. Boas notícias? As melhores. A fundação vai crescer ainda mais. Pai, às vezes fico pensando no efeito borboleta da nossa história. Como assim? Uma menina decide avisar um desconhecido sobre um perigo. Esse homem decide retribuir ajudando a menina. A menina cresce e decide dedicar a vida a ajudar outras crianças. Quantas vidas foram transformadas porque você parou aquele carro naquele dia? Gustavo olhou para as netas, para a filha, para a propriedade onde tudo começou. Milhares, espero. E espero que sejam milhares mais. Com certeza serão, pai. O amor tem essa característica. Se multiplica quando é compartilhado. E assim, a história que começou numa estrada empoeirada de Campos do Jordão com uma criança corajosa e um homem solitário se tornou uma saga de amor, família, transformação social e esperança que continuaria se multiplicando por gerações. Porque algumas histórias não têm fim. Elas só criam novos começos, novas possibilidades, novos milagres. E provam que, às vezes, tudo o que precisamos para mudar uma vida inteira é parar o carro e estender a mão quando alguém precisa de ajuda. Se esta história os emocionou, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. Compartilhem nos comentários de que cidade vocês estão nos assistindo e contem para nós qual foi a parte que mais os emocionou. Até nossa próxima história, fiquem com Deus e lembrem-se, vocês têm o poder de mudar vidas. Usem esse poder com sabedoria e amor. Um grande abraço da nossa família para a de vocês.